Ok, pessoal, prosseguindo então aqui com o nosso curso de pronomes, vamos falar agora dos pronomes relativos. Pessoal, pronomes relativos são os que retomam na oração seguinte um termo já expresso na oração anterior, ou seja, um antecedente, evitando assim a sua repetição. Então, além de servirem de conectivos entre duas orações, os pronomes relativos sempre exercem uma função sintática na oração que encabeça. Então, como você pode ver aí na definição de pronomes relativos, eles vão servir para ligar, né, ligar orações. Ou seja, as orações adjetivas, pessoal. Toda oração adjetiva, né, ela é ligada por um pronome relativo. Certo? E como é que funciona aí essa ligação? Seguinte, pessoal, para que serve o pronome relativo? Ao invés de você repetir um termo, né, você usa um pronome relativo. Por exemplo, ó, eu digo assim, ó, é bastante agradável esta cidade. E aí eu digo assim também, ó, eu nasci nesta cidade. Eu tenho duas orações aí, ó, é bastante agradável esta cidade e eu nasci nessa cidade. Se eu quiser ligar essas duas orações, né, eu vou trocar, por exemplo, a palavra a cidade por onde. Ó, cidade, onde. E aí eu vou ligar agora essas duas orações, fazer com que as mesmas tenham o mesmo sentido, só que agora vai se tornar, olha só, tudo junto, ó. É bastante agradável a cidade onde nasci. Ao invés de eu dizer é bastante agradável esta cidade, eu nasci nessa cidade, eu tiro a palavra cidade, substituo pelo pronome relativo onde, e aí eu tenho aqui, ó, uma frase só. Ó. É bastante agradável a cidade onde nasci. Qual é a função sintática no caso de onde aqui? Ó? A onde não está substituindo a palavra cidade. E cidade aqui, pessoal, ó, cidade está se representando o quê? Não é um local, um lugar? Então, um advérbio de lugar. Então, a função sintática aí de onde é advérbio de lugar. Por quê? Porque o pronome relativo sempre vai exercer a função sintática daquela palavra que ele está substituindo, ou seja, do antecedente. Vamos lá. Recebam bem os atletas. Eu tenho essa oração. Aí eu tenho essa outra oração. Ó. Os atletas representam a nossa cidade. Agora nós vamos juntar as duas, né? Usando aqui o pronome relativo que. Vou trocar os atletas por que. Ficaria como? Ó, recebam bem os atletas que representam a nossa cidade. Certo? Pessoal, qual é a função sintática aí do pronome relativo que? Né? Os atletas não representam a cidade, então tá com função sintática de sujeito. Por quê? Porque o que está substituindo os atletas aqui, ó, na segunda oração. Ó. Então, os atletas representam a nossa cidade. Qual é a função sintática dele aqui? Sujeito. Logo, a função sintática deste que é sujeito, beleza? Prosseguindo, temos agora aqui a relação de alguns pronomes relativos, pessoal. Ó, pronomes relativos variáveis, ó, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quando, quanto, quanta, aliás, quanto, quantos, quantas, né? E os invariáveis que, quem, onde, como e quando. Pessoal, a formação quanta, ela não é empregada como pronome relativo. Ó. Eu tenho ó, quanto, quantos e quantas, mas o quanta não é pronome relativo. Então vamos ver agora o emprego, né, dos pronomes relativos. Como é que a gente vai utilizar aqui os pronomes relativos? Ó, o pronome relativo que, ele pode ser empregado em relação a coisas ou pessoas. Ó, eu digo assim, ó, este é o livro que você me emprestou. Se eu fosse desmembrar, ia ficar como? Você me emprestou o livro, este é o livro, você me emprestou o livro, né? Então, no caso, o que está substituindo quem? A palavra livro. Então, nesse caso, o livro. Qual é a função sintática dele aí, no caso? Você me emprestou o livro. Você me emprestou o quê? O livro. Oração. Então, a função dele aqui é de objeto direto. Quem empresta, empresta alguma coisa. Né? Emprestou o quê? O livro. É isso? As pessoas que lhe apresentei são honestíssimas, né? As pessoas são honestíssimas, eu apresentei as pessoas. O que sempre substitui aquilo que está antecedendo. No caso aqui, o que está no lugar de pessoas. Ó. As pessoas são honestíssimas,
apresentei-lhe as pessoas. Eu falei lhe apresentei, né? Apresentei-lhe as pessoas, né? Então está substituindo aqui as pessoas. Então, observa que aqui ele está substituindo o livro, no caso que é um objeto, né? Uma coisa, e aqui ele está substituindo pessoa, né? Algumas pessoas. Muito bem, o pronome relativo que, quem, refere-se exclusivamente a pessoas e sempre aparece preposicionado. É importante isso aqui, ó. Então, o pronome relativo que pode ser representado por pessoas ou coisa, e o pronome relativo quem só pode se referir a pessoas e sempre preposicionado, ó. O rapaz com quem viajei pretende ser médico, né? Você é a pessoa em quem eu confiei. Certo? Então, observa, o pronome quem sempre tem que vir preposicionado e sempre tem que se referir a uma pessoa. No caso aqui eu tenho rapaz, é uma pessoa, e a palavra pessoa que é uma pessoa, né? Uma observação, o pronome relativo quem pode ser empregado sem antecedente. No caso, neste caso, é denominado pronome relativo indefinido. Olha aí, ó. Quem tudo quer, tudo pode. Ou quem casa, quer casa, né? Então aí o pronome quem, né, sendo empregado sem antecedentes. O pronome relativo que, ele pode ter como antecedente também os demonstrativos, ó, o, os e a, as. Ó. É verdadeiro o que lhe afirmo. É verdadeiro aquilo que lhe afirmo. Né? O, aí está com função de quê, pessoal? Função de pronome demonstrativo, certo? As que estão à direita do palco serão homenageadas. Aquelas, né? Aquelas que estão à direita do palco serão homenageadas. Então, está aí o pronome relativo como antecedente de pronomes demonstrativos. Temos mais ainda, para evitar ambiguidade, emprega-se o relativo o qual e suas flexões. Ó. Conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu um acidente. Se você colocasse assim, ó, conheci o namorado da minha vizinha que sofreu um acidente. Se você colocar o que, não dá para você saber se é o namorado que sofreu o acidente ou se foi a vizinha que sofreu o acidente. Então aí, de acordo, né, como o namorado é o sexo masculino e vizinha é o sexo feminino, quando você utiliza uma das expressões o qual ou a qual, se você colocar, ó, conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu o acidente, eu vou saber que quem sofreu o acidente foi quem? Foi o namorado. E se eu colocar, conheci o namorado da minha vizinha, a qual sofreu o acidente? Nesse caso, quem sofreu o acidente foi a vizinha, certo? Se colocar o que somente, você não tem como saber qual dos dois sofreu o acidente. O pronome relativo qual e variações, ou seja, os quais, as quais, né, tal, não deve ser empregado de preferência após preposições de mais de duas sílabas ou locuções prepositivas. Olha aí, ó, tinha havido alguns minutos de silêncio durante os quais refleti muito, né? Aqui no caso para dar, né, um som mais agradável, durante os quais. Observa que os quais está sendo empregado aqui com uma preposição com mais de duas sílabas, a preposição durante, né, que tem 3 sílabas, ó. Então aqui, ó, destruíram a fonte luminosa ao redor da qual passeávamos na juventude, ó. Ao redor da qual, aqui é o que? É uma locução prepositiva, certo? Então, o pronome relativo qual e suas variações deve ser empregado de preferência após preposições de mais de duas sílabas ou locuções prepositivas. Com as preposições sem e sob, também se usa de preferência o pronome relativo o qual e suas flexões. Ó. Providenciarei meu passaporte, sem o qual não poderei viajar. Olha aí, ó, sem o qual. Então, a preposição sem e usando aqui o pronome relativo o qual. Removi o tapete sob o qual a empregada empurrava o lixo. Né? 7 aqui, ó, o pronome relativo cujo e suas flexões equivale a um pronome possessivo e sempre se posiciona antes de um substantivo. Concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere, não admitindo a preposição de um determinante. Ó. Esse é um escritor com cuja obra sempre me encantei. Pessoal, não é cuja a obra. Então, você não pode colocar aqui ó, um artigo, um determinante depois aqui do cuja. Ó, porque aqui já está incluso. Ó,
Esse é um escritor cuja obra, certo? Cuja obra. Esse cuja, aqui no caso, esse pronome aqui está concordando com obra, em número, em gênero e em número, né? Cuja obra, sempre me encantei. Então, não coloque cuja a obra. Se você colocar cuja a obra, aí fica errado. Não pode colocar não. Ó. O bairro por cujas ruas caminho à noite é pouco policiado. Ó. Não pode colocar cujas as ruas, não, é cujas ruas. Observa aqui a concordância em gênero e em número, beleza? Então, o pronome cujo equivale a um pronome possessivo. Né? Isso sempre se posiciona antes do substantivo e não deve, e você não coloca a preposição de um determinante. Em relação a quanto e variações, tem como antecedente os pronomes indefinidos. Tudo, todo, tanto, tantas. Olha só. Compre frutas tantas quantas forem necessárias. Ó, quantas, né? Repeti na presença dele tudo quanto havia dito. Né? Observa o seguinte, ó, o antecedente pode ficar implícito na oração. Ó. Entrou no bar e bebeu quanto quis. Ou seja, tudo quanto quis. Então, o antecedente, se você quiser, você pode deixar ele implícito, certo? Então, o relativo quanto, o pronome relativo quanto, ele tem como antecedente os pronomes indefinidos tudo, todos, tantos e tantas, né? O pronome onde equivale a em que e no e na qual, sendo empregado para indicar lugar. Visitei a cidade onde nasci, né? Visitarei a cidade onde nasci, eu nasci na cidade. Então, ficaria mais ou menos assim. A casa onde nos hospedamos fica no alto da colina. Então, olha só, observa aqui o onde, certo? Como pronome relativo, sempre empregado no lugar para indicar lugar. Ou seja, sempre com a função de quê? De adjunto adverbial de lugar. Como é um pronome relativo apenas quando equivale a conforme, né? O qual, pelo qual, sendo empregado para indicar modo. Olha só. Observe o jeito como ele anda, né? Aqui, como ela se... Olha, anda, gente, como que eu vi essa palavra anda? Observe o jeito como ela se veste, pessoal. Não tem nem a palavra anda aqui, não sei onde eu tirei isso. Observe o jeito como ela se veste. Então, muito desconhece o processo como o som se propaga. Ó. Muitos desconhecem o processo pelo qual o som se propaga. Certo? Então, o relativo como, ele vai ser relativo quando equivaler a conforme, o qual, pelo qual, sendo empregado para indicar modo, né? Observe o jeito conforme ela se veste, né? O qual ela se veste. O quando é pronome relativo se equivale a em que, no qual sendo empregado para indicar tempo. Ó. Haverá um tempo quando não haverá mais miséria. Chegará o dia que você abandonará esses hábitos. Beleza, pessoal? Então tá aí o emprego dos pronomes relativos, pessoal. Não vamos falar mais de pronomes relativos nos exercícios, ok? Então até a próxima aula.